Olá, familiares que acabaram de perder alguém nesta vida para a morte, principalmente para aqueles que servem a Deus. Há esse versículo de cor do apóstolo Paulo que nos diz assim: não sejais ignorantes por aqueles que dormem, por aqueles que já partiram em Cristo. Não sejais ignorantes. O que eu quero dizer com esta palavra? Não sejais ignorantes. Pessoas que não entendem o que é morrer com Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava referindo sobre aquelas pessoas que se encontravam tristes, como que não restava esperança. O apóstolo Paulo, ele foi um grande apóstolo de Cristo, que chegou em determinada época que ele referiu com as suas palavras dizendo que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Momento de reflexão. O apóstolo Paulo, ele foi um grande apóstolo de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele matava os cristãos. Quantos cristãos foram mortos? Vocês que são católicos, fique sabendo que muitos cristãos foram mortos, até mesmo pelo catolicismo. Voltando ao assunto aí que o apóstolo Paulo referiu, que nós não devemos ser ignorantes. Eu já referi sobre pessoas analfabetas que às vezes não tiveram oportunidade, que às vezes analfabeto não é esse que não entende, porém pessoas que entendem, pessoas que não obedecem. O que Deus requer de nós é a obediência. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando tememos a Deus, refletimos bem, pensamos bem, analisamos bem, antes de fazer algo que agrada ao Senhor Jesus. Voltando ao assunto aí sobre os que dormem em Cristo, os que partiram em Cristo. Que o apóstolo Paulo, ele referiu uma palavra de conforto. Você que perdeu o seu ente querido, que eu não sei, talvez você esteja até mesmo em uma depressão, não sei a sua vida. Esta é a palavra de você nesta manhã, a qual Deus está me usando para falar para você não, principalmente para você que diz que serve a Deus. O apóstolo Paulo falou nas suas palavras para nós não sermos ignorantes o quanto esses que dormem em Cristo.
devemos nos preocuparmos com nosso ente querido que não estão agradando a Deus. Pois se morrer sem Cristo, a Bíblia diz que segue-se ao juízo de Deus. O justo não será julgado, os ímpios que serão julgados. O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo como ele referiu dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O início de todas as coisas são fáceis. O difícil é o fim. Por isso que Jesus falou bem claro que aquele que permanecer até o fim nele, este será salvo. Em questão sobre a morte, a palavra do Senhor Jesus tem respaldo para todas as coisas. Certo irmão meu referiu que eu não sabia questionar sobre a palavra de Deus. Se desde quando fui criado num evangelho que a própria Bíblia diz que bem-aventurado não os que lê, mas bem-aventurado os que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Como eu sendo criado no evangelho por uma mãe que disciplinava, eu não sei nem dizer que Jesus salva. Eu não sei nem dizer que Jesus ama. Eu não sei dizer que Jesus batiza com o Espírito Santo, que vai levar para o céu. Escondi a tua palavra no meu coração. Um assunto leva a outro. Foi Jesus que perguntou a eunuco: entende tu que ler? Porque ele lia e não entendia. Muitas pessoas ouvem e não colocam em prática. O que Deus quer é o temor a Ele, como a Bíblia diz, e a obediência. Voltando ao assunto aí do apóstolo Paulo. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do evangelho. Ele mandava matar a qualquer custo. Eu creio que até criança não escapava naquela época. Mas depois que ele conheceu a Cristo, depois que seus olhos foram abertos, Deus não vai tomar ninguém por inocente. Quando você conhece a verdade, você não pratica, você está sendo pior do que aqueles que não conhecem a Deus. O que Deus quer é a obediência. Não existe um ser do que Satanás, do que os anjos que conhecia a Deus e Deus não poupou. A Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho Jesus, que teve que morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Satanás é um ser que conhece mais a Deus do que eu, do que você. E, no entanto, Deus teve que expulsar ele. Pois é, voltando ao assunto aí do apóstolo Paulo. Ele referiu para nós não sermos ignorantes. E quantas das vezes pessoas partem em Cristo, para quem não conhece a verdade, há um desespero. Há um desespero. Feliz é Lourdes Lopes Fernandes,
que estar com Cristo lá na glória. Se Deus questionasse a ela e os apóstolos, todos que deram sua vida por amor ao Evangelho, se quisesse voltar para a terra, jamais. Jesus disse que aquele que perder a sua própria vida por amor a Ele, salvação é coisa séria. Salvação, se eu não tiver cuidado, eu posso ganhar e posso perder. Há determinada religião aí que diz que uma vez salvo, está salvo. Isso não existe. A Bíblia diz: guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. A Bíblia diz que o céu é tomado às forças. A Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, Senhor. Não há um ser para me contemplar 24 horas, as minhas atitudes, as minhas ações. O apóstolo Paulo, ele foi um grande apóstolo de Cristo. E sabemos que apóstolos foram até os apóstolos de Jesus. O apóstolo Paulo, ele deu a sua vida, assim como Jesus. A Bíblia diz, voltando ao assunto, que nós não sejamos ignorantes. Bem-aventurados aqueles que estão com Cristo. Bem-aventurados que já partiram com Cristo. Enquanto vivemos nessa terra, estamos sujeitos a pecar. Então, bem-aventurados aqueles que estão na glória. Quem dera eu se eu estivesse na glória nesse momento. O apóstolo Paulo falou que o viver para ele era ganho. E o morrer, lucro. O morrer para Cristo é lucro. Assim diz o apóstolo Paulo. Que Deus em Cristo o abençoe.